termos do artigo 2º e seus parágrafos do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Em 1968, meses antes da promulgação do Ato Institucional número 5, o AI-5, a União Nacional dos Estudantes realizou um congresso clandestino em um sítio em Ibiúna, interior de São Paulo, para organizar a resistência à ditadura. Centenas de estudantes foram presos. Entre eles, Ranúzia Alves Rodrigues, estudante de enfermagem da Universidade Federal de Pernambuco. No mesmo ano, 1968, ela havia sido eleita para presidir o diretório acadêmico da Escola de Enfermagem. Como outras lideranças estudantis que participaram do 30º Congresso da UNE, Ranúzia foi presa em São Paulo e fichada no Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS. Depois disso, ela acabou sendo expulsa da UFPE com base no AI-5, que aumentou a repressão sobre os opositores na ditadura. Não foi apenas no movimento estudantil que Ranúzia, pernambucana de Garanhuns, lutou contra a ditadura. Na clandestinidade, ela fez parte da direção do PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, organização listada entre aquelas que defendiam a luta armada. Ranúzia foi presa, torturada e assassinada pelas forças de repressão em 27 de outubro de 1973, aos 28 anos, no Rio de Janeiro, onde vivia. Na época, a morte de Ranúzia e mais 3 militantes do PCBR foi noticiada como resultado de um tiroteio com terroristas durante o qual o carro onde estavam foi incendiado. A suposta operação militar, conhecida como Chacina da Praça da Sentinela, em Jacarepaguá, teria sido forjada para encobrir os assassinatos. Ranúzia foi morta com 4 tiros no rosto e no peito e foi enterrada como indigente. Ela foi executada. Uma execução que nunca foi punida. Contar histórias como esta é parte do trabalho da Comissão da Verdade, Memória e Reparação da UFPE sobre a ditadura de 1964. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Foi na Assembleia da ONU que Rui Frazão Soares denunciou as torturas da ditadura militar no Brasil. Na época, ele era estudante da Escola de Engenharia que se tornaria depois parte da Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Rui Frazão chegou à ONU como bolsista da Universidade de Harvard, selecionado por um programa da Associação Universitária Interamericana. Na Escola de Engenharia, Rui Frazão participou da Juventude Universitária Católica, movimento que colaborou com as campanhas de alfabetização de Paulo Freire nos anos 1960. Em 1965, antes da viagem aos Estados Unidos, Rui havia sido preso por liderar a resistência dos estudantes de engenharia contra a mudança da escola da Rua do Hospício para a atual cidade universitária. Em 1966, foi condenado à prisão, acusado de agitação universitária e acabou sendo absolvido. Com o aumento da repressão, ele acabou sendo expulso do curso e passou a viver na clandestinidade. Rui atuava na Ação Popular Marxista-Leninista, que depois fundiu-se com o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Para sobreviver, ele passou a vender artesanato em feiras públicas com a esposa, Felícia de Moraes, com quem teve um filho.
E foi em uma feira livre em Petrolina, no dia 27 de maio de 1974, em plena luz do dia, que Rui, com 33 anos, foi preso, espancado e sequestrado por 3 policiais à paisana. Avisa a Licinha! Foram as últimas palavras dele. A própria Licinha iniciou as buscas sem sucesso pelo marido. Somente em 1991, ela conseguiu que a Justiça Federal reconhecesse a responsabilidade da União pela prisão, morte e ocultação do corpo de Frazão. Mas os restos mortais dele nunca foram encontrados e entregues à família. O grito da turma de engenharia, na formatura de 1966, realizada no Teatro de Santa Isabel, ecoa até hoje. Falta Rui! Contar histórias como esta é parte do trabalho da Comissão da Verdade, Memória e Reparação da UFPE sobre a ditadura de 1964. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. As mortes de Miriam Lopes Verbena e Ezequias Bezerra da Rocha se entrelaçam em um acidente de carro no dia 8 de março de 1972, na atual BR-432, entre Cachoeirinha e São Caetano, no Agreste de Pernambuco. Estavam no carro Miriam e o marido, Luiz Alberto Benevides. Os dois eram lideranças no Nordeste no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, o PCBR. Existem fortes indícios de que o acidente ocorreu em meio a uma perseguição por agentes da repressão. Aos 26 anos, Miriam morreu pouco tempo depois de se formar em Ciências Sociais na Universidade Federal de Pernambuco em 1968, mesmo ano em que foi decretado o AI-5. No curso, ela havia sido fichada diversas vezes pela atuação no movimento estudantil. Por conta da militância no PCBR, Miriam e o marido foram obrigados a viver na clandestinidade. Para pegar a carteira de reservista de Luiz em São Caetano, pediram emprestado o carro de Ezequias. Miriam e Ezequias eram amigos de infância e conviveram na UFPE, onde ele se formou em Geologia no mesmo ano que Miriam. Ezequias, que era apenas um simpatizante do PCBR, entrou na mira da repressão depois de tentar recuperar o carro emprestado. Apenas 3 dias depois do acidente, ele e a esposa, Guilhermina Bezerra, foram sequestrados e torturados no DOI-CODE, no 4º Exército do Recife. Guilhermina, sobrevivente da prisão, relatou as torturas que mataram o marido. Aquilo não era interrogatório. Era um verdadeiro massacre. De onde eu estava, eu ouvia a pancadaria. Teve momentos que eu cheguei a pensar que o Kia já estava morto porque não era possível baterem tantas vezes numa pessoa só. Depois de um tempo, pararam de torturá-lo e o colocaram numa cela perto da minha. Quando ele passou por mim, carregado pelos policiais, parecia um farrapo humano. Tinha sangue por toda a parte do corpo dele. Desmascarada a versão falsa de fuga da prisão, Ezequias passou de desaparecido a assassinado pela repressão aos 27 anos. O corpo foi encontrado no fundo de uma barragem no município de Escada. Amigos de uma vida inteira, Miriam e Ezequias foram vítimas de uma violência política que precisamos lembrar para não se repetir. Contar histórias como esta é parte do trabalho da Comissão da Verdade, Memória e Reparação da UFPE sobre a ditadura de 1964. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, fica decretado o recesso do Congresso Nacional a partir desta data. Se entrega por isso, eu não entrego não. Eu sou passarinho, se entrega por isso. Ele era um apaixonado pelo cinema. As críticas publicadas em um jornal local já mostravam a sensibilidade social que o levou à luta política e às várias prisões durante o regime militar.
Humberto Albuquerque Câmara Neto entrou na Faculdade de Medicina da UFPE em 1967 e logo assumiu a presidência do diretório acadêmico do curso. Ele foi um dos presos no célebre Congresso da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em Ibiúna, em 1968. Um ano depois, foi eleito vice-presidente da UNE. Ainda em 1968, Humberto foi um dos líderes da ocupação da reitoria da UFPE, feita por estudantes de medicina que exigiam verbas para a conclusão das obras do Hospital das Clínicas Pedro II. Menos canhão e mais hospital. Foram estas as palavras de ordem, e foi a pressão dos estudantes que garantiu a verba para as obras. Em 1969, Humberto foi expulso do curso de medicina e entrou para a clandestinidade. Participou da formação da Ação Popular Marxista-Leninista, organização que atuou principalmente junto ao movimento estudantil. Humberto desapareceu em 8 de outubro de 1973, com 26 anos. Ele havia acabado de chegar ao Rio de Janeiro, onde hospedou-se na casa do amigo e militante Marcelo Santa Cruz. Avisou ao amigo que iria encontrar José Carlos Mata Machado, da mesma organização, e nunca mais foi visto. As versões dos órgãos de repressão sobre o paradeiro de Humberto foram contraditórias. O corpo nunca foi localizado e ninguém foi punido pela morte dele. É o lado mais perverso da repressão. E você não consegue materializar a morte, porque você não tem o luto, você não tem o corpo para você ver aquela despedida, que a maldade é tão grande que a gente não acredita que a pessoa humana seja capaz de fazer esse tipo de crime, né? Desaparecer com as pessoas e matar sob tortura. Contar histórias como esta é parte do trabalho da Comissão da Verdade, Memória e Reparação da UFPE sobre a ditadura de 1964.